Olá, hoje eu vou comentar com vocês uma das questões do nosso curso, né? E a gente vai analisar a questão, analisar o gabarito, ver o que é que a correção esperava que o candidato escrevesse e depois vai pegar a prova de um candidato para a gente corrigir parágrafo a parágrafo. Então, essa questão é uma questão que diz o seguinte, né? O Sindicato dos Trabalhadores Avulsos do Porto de Santos estabeleceu, mediante negociação coletiva, que as férias dos trabalhadores seriam concedidas mediante sistema de pontuação baseado na assiduidade. O acordo previa que apenas os trabalhadores que comparecessem à parede, eu vou explicar o que é parede, em pelo menos 80% dos dias úteis do mês, teriam direito ao gozo de férias proporcionais, sendo que os demais perderiam o direito ao descanso anual. Estabeleceu ainda que o intervalo interjornada poderia ser reduzido de 11 para 8 horas em situações excepcionais de grande movimento no porto. O MPT recebeu denúncia questionando ambas as cláusulas. E aí a questão pergunta, né? Analise a validade das cláusulas considerando o novo entendimento do STF sobre negociação coletiva, no tema 1046, a natureza do direito a férias e o intervalo interjornada, e as peculiaridades do trabalho avulso. Então, o que a gente esperava da questão, né? Nessa resposta A, era importante, já estava no enunciado, falar sobre o tema 1046, decorrente do julgamento do recurso extraordinário 1.121.633, que diz: são constitucionais os acordos e convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Então, algumas coisas que a gente tem que extrair aqui dessa decisão, né? Primeiro, o STF reconhecendo essa ideia do negociado sobre o legislado, um tema que foi alvo de muita luta por parte do MPT, mas o STF validou essa ideia de que o negociado pode flexibilizar normas legais. Mas essa limitação, essa flexibilização, né, essa prevalência do negociado sobre o legislado também tem limites. Então, o STF indica ali que não podem ser negociados os direitos absolutamente indisponíveis. A gente vai falar sobre o que são esses direitos absolutamente indisponíveis. Dispensabilidade de vantagens compensatórias específicas. Então, existia a ideia, né, sempre esteve pela doutrina, a ideia do princípio da contrapartida. Então, se na negociação você tira de algum lugar, você deve compensar no outro ponto, né? Então diminuiu as férias, aumenta, não sei, o vale transporte, alguma coisa assim. Mas o STF está dizendo aqui que o princípio da contrapartida não é necessário para essa prevalência do negociado sobre o legislado. E por fim, uma outra coisa interessante, né? O STF dá ênfase a esse artigo 7º, inciso 36, nesse ponto do reconhecimento dos acordos e convenções coletivas como instrumentos legítimos da legislação às particularidades de cada setor. E aí, no próprio voto do tema 1046, o ministro faz referência a esse outro julgamento, né, do ministro Roberto Barroso, no tema 152, e ali ele diz quais são as normas de indisponibilidade absoluta, dá alguns exemplos, né, de normas de indisponibilidade absoluta, entre eles exemplos clássicos no livro do Godinho, né? Então, a assinatura da CTPS, pagamento de salário mínimo, repouso semanal remunerado e, para o que mais nos interessa nesse ponto, as normas de saúde e segurança do trabalho. Esses são os mais importantes, né? Dispositivos antidiscriminatórios, essa é a posição do STF, então é uma posição muito segura para adotar em prol. A liberdade de trabalho, já que configuram, né, um patamar mínimo civilizatório. Mais à frente, no voto do tema 1046, o ministro lembra que é assente no TST que as regras de intervalo intrajornadas, né, aqui ele está falando do intrajornadas,
bem como as que estabelecem o limite de 5 minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho, não podem ser suprimidas ou alteradas por convenções coletivas. Então a gente tem aqui essa norma relacionada aos intervalos intra-jornada, mas o fundamento, né? O fundamento é o mesmo para também não se permitir a flexibilização de normas de intervalos interjornada. E quais são, então, esses direitos que são absolutamente indisponíveis? A gente vai ter saúde e segurança do trabalhador, né? Dentre aqueles que o ministro Barroso indica, né? Saúde e segurança do trabalhador é uma coisa bem importante para a gente no MPT. Os direitos previstos no artigo 7º da Constituição também não podem ser flexibilizados. Normas de saúde e segurança, especificamente aquelas previstas no artigo 611b da Constituição, e os direitos da personalidade do trabalhador. São 4 exemplos aí de normas de indisponibilidade absoluta. Lembrando que essa ideia de normas de indisponibilidade absoluta, ela existe em oposição ao que se chama das normas de indisponibilidade relativa, essas que poderiam ser flexibilizadas por negociação coletiva. Essa distinção entre normas de indisponibilidade absoluta e indisponibilidade relativa é muito forte nos livros do ministro Godinho, né? E é encampada aí pelo STF nessa decisão. No item B, o que a gente esperava era qual era a natureza do direito de férias e do intervalo interjornada e se elas seriam normas de indisponibilidade absoluta ou relativa, né? A ideia da questão era justamente fazer essa conexão para saber se o direito às férias e o direito ao intervalo interjornada, se eles também eram normas de indisponibilidade absoluta e que, portanto, não poderiam ser negociadas por negociação coletiva. Então, a gente deveria descrever ali as férias como um direito social previsto na Constituição, no artigo 7º, inciso 17, constituindo, isso é o que nos importa, norma de saúde, higiene e segurança do trabalho. A gente vai falar um pouco mais sobre por que isso é uma norma de saúde e segurança do trabalho. As férias têm um fundamento biopsicológico e social, né, bio e psicossocial, já que elas pressupõem, né, eles carregam a ideia de uma recuperação física e mental do trabalhador, que são essenciais para a preservação da sua saúde e da sua integridade. São normas de ordem pública com imperatividade e indisponibilidade previstas especificamente ali no artigo 611b, inciso 11 da CLT, que veda expressamente a supressão ou redução do direito às férias. A lei tem dizendo que não se pode negociar o número de dias de férias, né? Que foi o que aconteceu aqui na questão. E por fim, do ponto de vista internacional, a gente poderia mencionar a Convenção 132 da OIT, que trata sobre férias e estabelece padrões mínimos para a concessão de férias anuais remuneradas. Já para o intervalo interjornada, né, a gente também deveria veicular essa ideia de se tratar de um direito de indisponibilidade absoluta, porque relacionada à saúde, segurança e higiene do trabalho, prevista no artigo 66 da CLT, então era interessante mencionar o dispositivo normativo, né, ali na CLT, essa previsão de 11 horas, e também mencionar o artigo 611b, inciso 17, que fala de que não pode ser negociada, né? Não pode ser negociada as normas de saúde e segurança do trabalho. Ali não fala especificamente dos intervalos interjornada, mas a gente deveria chegar a essa conclusão lembrando que os intervalos interjornada, que eles são muito importantes para a saúde e segurança do trabalho. A gente vai ver daqui a pouco quais são os impactos, né, de um trabalhador cansado, de um trabalhador mal descansado, né, que não dormiu bem, quais são os impactos específicos no ambiente portuário, né? E aí, na linha C, o que a gente esperava era que o candidato fizesse ali, apresentasse mais ou menos a história do trabalho portuário, né, as peculiaridades do trabalho portuário, quem são os trabalhadores portuários, e
qual é a peculiaridade desses descansos, né, da essencialidade desses descansos na vida do trabalho portuário. Então, o que a gente esperava? Na definição legal, né, o candidato poderia definir ali o que é o trabalhador portuário, sindicalizado ou não, que preste serviços sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do OGMO, o trabalho distribuído por um sistema de escalação, né, de parede. A parede, ela faz referência, hoje em dia a parede é muitas vezes virtual, mas faz referência à escalação dos trabalhadores que ficavam todos numa parede, então o OGMO selecionava alguns deles, né? Hoje em dia a gente tem vários critérios para isso, visando garantir igualdade de oportunidades. Também a característica da intermitência, da não continuidade do trabalho, né? Ele não trabalha necessariamente todos os dias, porque tem dias que não pode não estar escalado. A isonomia com os trabalhadores, com os outros trabalhadores prevista na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 34, e a proteção específica na Lei dos Portos e também na Lei 12.815, que a gente falou ali no começo, e a Convenção 137 da OIT, que trata especificamente sobre trabalhadores portuários. E aí eu queria aproveitar, eu fiz aqui um desenho, né, para a gente tentar guardar essas informações na cabeça, quais são os 6 tipos de trabalhadores portuários. Isso não era relevante para essa questão, né? Necessariamente você não precisaria falar de cada uma delas, até porque talvez não desse tempo na prova, mas quero aproveitar aqui para a gente lembrar, né? Então são 6 as categorias. A gente vai ter os estivadores, e eu coloquei um desenho aqui para nos facilitar. Esses desenhos tentam representar aqui o que são essas categorias. Então, perdão, os estivadores, que são responsáveis pela movimentação de mercadorias nos porões e nos convéses da embarcação. Então, percebam aqui que o trabalhador está dentro, né, do navio, colocando coisa dentro do navio, organizando as coisas dentro do navio. E o que é que pode acontecer se esses trabalhadores estiverem mal dormidos? Pode acontecer quedas de altura, pode acontecer esmagamento por cargas suspensas, lesões musculoesqueléticas por carregamento de peso, riscos ergonômicos. Tudo pode acontecer se o trabalhador estiver cansado. Então, o segundo tipo são os conferentes, né? Tá aqui o desenho do conferente. O conferente de carga, que é responsável pela verificação, contagem e registro das cargas. O que pode acontecer com ele, né? Se ele estiver mal descansado? Pode ter ali contato com substâncias tóxicas durante a verificação, atropelamento nas áreas operacionais, né? Tá sonolento, termina andando por onde não pode, pode ter um carro grande passando. Os consertadores, que fazem reparo e manutenção nas embalagens e mercadorias. Então, o que pode acontecer ali com ele? Pode acontecer corte, perfuração, também exposição a substâncias químicas que estejam ali naquelas cargas que ele está manuseando. A gente tem também os vigias portuários, né? Esse aqui ele está controlando a entrada de quem entra e de quem sai, controla a entrada de quem entra e de quem sai nas embarcações, né? Esse daqui também pode ter risco de assalto, agressão, muito embora perca a atenção, mas os impactos são maiores ainda nas outras categorias. E o mais interessante aqui, eu acho que a capatazia é uma das que mais pode sofrer com esses impactos da falta de descanso, porque eles executam movimentações de cargas nos armazéns e nos pátios. Então, observem que a capatazia mexe com carga fora do navio e a estiva mexe com a carga dentro do navio. Quais são os riscos que a capatazia pode ter? Atropelamento por equipamentos de movimentação. Então, você pega ali esses carros que são gigantes, né, para carregar carga, pesadíssimos. Então, qualquer descuido ele pode ter ali um atropelamento e ser uma questão de vida ou morte. E por fim a gente tem os trabalhadores do bloco, que são esse aqui, eu coloquei aquele pintando, porque o que eles fazem é consertar o navio, né? Então o navio chega lá, ele vai cuidar do navio, passar produtos, bater ferrugem,
Então, ele atua na limpeza e na conservação das embarcações. Esse aqui também pode ter intoxicação por produtos químicos de limpeza, queda em altura, né, durante os trabalhos no convés, risco de afogamento no caso de trabalhos próximos da água. E aí a gente tem aqui dois grandes grupos de impactos, né, dessa limitação do descanso para esses trabalhadores. Então, se eles estiverem cansados, diminui o tempo de reação, que é fundamental para evitar acidentes com cargas em movimento, né? Então, ele está andando, não percebeu que ali era uma área de trânsito, né? Apesar de estar sinalizado, ele está tão cansado que não consegue perceber e não consegue reagir em tempo para eventualmente fugir desse atropelamento. Então, pode ter déficit de coordenação motora também, mas a parte mais relevante é que esses trabalhadores, quando estão cansados, eles podem apresentar maior probabilidade no manuseio de cargas, né? Manuseio de cargas tóxicas, inflamáveis, e especialmente guindastes, empilhadeiras e pontes rolantes, essas que são... o que eu queria dizer é que um trabalhador cansado, que tá sem desmerecer o outro trabalho, né? Que está ensacando compra no supermercado, ele pode ter, obviamente... estresse mental, pode ter burnout, pode ter problemas ergonômicos, mas é diferente de um trabalhador que opera guindaste, por exemplo, de um guindasteiro. Então, esse guindasteiro cansado, um erro dele pode matar muitas pessoas, né? Se ele manuseia errado uma carga, pode matar muitas pessoas. Trabalhos em alturas também, né? Dadas as alturas do navio e exposição às condições climáticas adversas. E aqui, caminhando para o fim, né? Tentando um pouco aqui mimetizar, né, os gabaritos do 23º concurso do MPT, tem um item de fundamentação normativa, foi assim que constou no 23º concurso, tem o item de fundamentação normativa. Então a gente vai ter ali, né, como boa parte das ações do MPT, artigo 1º, 3 e 4, né, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, o artigo 7º, inciso 17, direito às férias, e 26, reconhecimento das convenções de acordos coletivos, 34, igualdade de direitos entre os trabalhadores normais e os trabalhadores avulsos, né, os trabalhadores com vínculo empregatício e avulso, 208 e 225 sobre a proteção do meio ambiente, inclusive do trabalho, convenções da OIT, convenções 132 sobre férias e 137 sobre trabalho portuário, 98 e 154 não eram extremamente essenciais aqui, porque a gente não tinha um problema necessariamente na negociação coletiva. Na legislação infraconstitucional, citar ali os artigos 611A e 611B, que tratam dos limites da negociação coletiva, artigo 129 a 153, que tratam sobre férias, e o artigo 66, que trata sobre o intervalo interjornada. Também a gente tinha que mencionar a lei dos portos, né? E essa lei 9719, que trata sobre normas e condições do trabalho portuário. Eu ainda sugeriria que mesmo que a questão não pergunte expressamente, né, como foi o caso dessa questão que a gente está tratando, mesmo que não se preveja que tenha uma assertiva perguntando sobre a atuação do Ministério Público, ainda assim eu sugiro que o candidato fale pelo menos um pouco, né? Se tiver um item específico, deve falar bastante. Um item inteiro sobre isso, né? Como é que seria a atuação do Ministério Público nesse caso. Se não tiver, como é esse caso dessa questão, eu ainda assim sugiro que o candidato coloque ali 1 ou 2 parágrafos sobre a atuação do MPT. Nesse caso aqui, a gente teria instalação de inquérito civil, expedição de recomendação, a propositura de termo de ajustamento de conduta, e na área judicial a gente teria 2 caminhos possíveis, né? A gente teria a possibilidade de uma ação civil pública, com pedido de tutela inibitória e declaração incidental da nulidade dessas cláusulas, e a proposição de uma ação anulatória de cláusulas convencionais perante o TRT. Isso aqui a gente está pensando numa questão de segunda fase, né? É aqui que estamos tratando. Se a gente estivesse numa peça, a gente teria que escolher uma dessas 2 peças, né? E aí dependeria um pouco do enunciado, o que é que se estava querendo. É importante a gente lembrar, aproveitando aqui de passagem, que a ação civil pública tem sido mais utilizada no primeiro grau, né? Tem sido mais utilizada do que no segundo grau, porque a segundo grau, às vezes a demora na tramitação do processo, quando o TRT e a competência originária do TRT, né? Quando o TRT consegue
julgar essa ação, às vezes a convenção coletiva já perdeu a vigência, então termina sendo às vezes até um pouco inútil. Então o que a gente prefere? A gente prefere ajuizar uma ação no primeiro grau. A gente não pode pedir a declaração como pedido principal, porque seria supressão de instância, né? A gente estaria, não é supressão de instância, a gente estaria ajuizando no juízo errado, né? Porque a competência seria do segundo grau para a declaração específica dessas cláusulas, mas a gente pode pedir a declaração incidental, né? A declaração incidente, portanto, no primeiro grau, mas o pedido principal no primeiro grau deve ser condenação em dano moral coletivo e, especialmente, tutela inibitória para que não se conste mais essas cláusulas nas próximas convenções coletivas. Vamos ver agora como é que o candidato, então, desenvolveu a resposta dele. Vou aqui numerar, né? 1, 2. No parágrafo 1º ele diz: a negociação coletiva é um direito constitucional dos trabalhadores que decorre do direito de sindicalização. Artigo 8º, incisos 3 e 5 da Constituição Federal. A Convenção 98 da OIT, ratificada pelo Brasil e eu acho que é vigor aqui, né? Desde 1952, Core Obligations, consoante a Declaração dos Princípios Fundamentais da OIT e de observância obrigatória por todos os membros da entidade, destaca em seu artigo, aqui eu acho que é 4º, que a negociação coletiva possui o objetivo de regular os termos e condições do emprego. Então, vamos aqui analisar, do ponto de vista de conteúdo, muito claramente o candidato está sabendo tudo o que está falando, né? Então, a questão, ele pegou ali conseguiu pescar bem quais eram os conceitos básicos da questão. A gente poderia começar essa questão pela análise da negociação coletiva, como ele fez, ou pela parte do trabalhador portuário. Então, é um bom começo. Ele reconhecendo que o tema era sobre negociação coletiva, já trouxe aqui o artigo 8º, né, da Constituição, que trata sobre esse tema. E aí traz aqui, eu tive um pouco de dificuldade na compreensão da letra, e eu acho que esse candidato, talvez reconhecendo que a estética da letra dele não é a mais bonita, ele pode utilizar algumas ferramentas aqui para ajudar a dar uma organização aqui estética na prova. Então, uma dica muito comum, em alguns concursos isso pode ser considerado identificação, mas no MPT não é. Então, a dica comum é pular um aqui ou até duas linhas entre um parágrafo e outro. Isso aí ajuda mais a prova ficar esteticamente menos poluída. Aí ele fala da Convenção 98, né, que como eu mencionei, ela é interessante aqui para esse caso, embora talvez não tão essencial, mas foi uma boa menção, né, tá lá no gabarito. E ele fala em vigor desde 1952, que é uma informação que me parece verdadeira, mas eu até conversei com esse candidato, ele me disse que extrapolou o tempo de prova. Então, na prova do MPT, cada letra a mais que você escreve é tempo que você poderia dedicar a outra coisa. Todas as palavras, né, num bom texto, diz o Antônio Gide, todas as palavras devem ser submetidas a um tribunal de júri, elas têm que justificar muito bem a razão de estar ali. Então, um exercício que eu costumo sugerir muito é que o candidato refaça a prova e tente ir excluindo algumas palavras e ver se a frase perderia o sentido, né? Ou teria uma redução semântica muito grande, uma redução de carga semântica. Geralmente tem muita palavra que está sobrando no texto. Isso é muito difícil de fazer na hora da prova, mas com bastante treinamento isso termina virando automático. Você começa a fazer isso sem muita preocupação. Então, apesar de correto, eu acho que não precisava dizer desde quando ela estava em vigor no Brasil. E aí, o candidato, ele abre um parêntese aqui, né? Ele abre esse parêntese aqui que vai terminar aqui. Isso daqui, do ponto de vista de estilística, de redação, ele é um recurso de um risco muito grande, né? Ele traz um risco muito grande e eu acho que a gente não precisa correr esse risco. Não é necessariamente incorreto. O Antônio Gide diz que a estilística não é sobre certo e errado, né? Não é necessariamente errado fazer isso. Eu acho que não agride a gramática,
mas ele requer do leitor uma etapa a mais de pensamento. Então, a frase é a convenção, a frase principal dele é a convenção 98 da OIT, aí pula esses parênteses todos aqui, destaca em seu artigo 4º. Mas como ele insere toda essa frase aqui intercalada, né, são 4 linhas de frase intercalada, a separação entre sujeito e verbo aqui está bem distante. Quando eu cheguei no destaca, eu já não lembrava mais qual era o sujeito da frase. Então a gente indica muito não utilizar essas frases intercaladas muito longas. Essa ideia do core obligation aqui está correta, né? É uma das core obligations da OIT, a Convenção 98, mas achei que ficou um pouco solto aqui esse core obligation. Se ele quisesse falar, eu acho que o candidato ele tem que raciocinar bem o que é que ele quer colocar na questão, refletir bem. Para isso tem um arquivo ali na pasta do curso que chama Rascunho do Rascunho. É um arquivo que eu fiz em que eu deixo já pré-pronto um rascunho e você vai só preenchendo ele. É como um esqueleto pré-pronto que serve para o candidato ir preenchendo, que tem lá no nosso curso. Isso é bem interessante, especialmente para os candidatos que são mais iniciantes. Então, depois de um tempo você já começa a fazer isso com mais naturalidade, mas no começo é bom. Eu costumo brincar que é a bicicleta que você anda com rodinha. Então, às vezes, quando está começando, é bom começar com rodinha, e esse arquivo é bastante útil. Ele já utilizei com várias pessoas e gera ótimos resultados. E aí, o candidato, escolhendo muito bem o que quer escrever, ele vai decidir o que vai escrever e vai se comprometer com as escolhas que ele fez. Então, não é ideal que ele escolha muitos temas e fale muito pouco sobre cada um deles. O ideal é escolher alguns temas que ele acha interessante, o treinamento vai nos ajudando a saber como escolher, e aí ele escolhe e se compromete. Mas do ponto de vista de conteúdo, como eu falei, está tudo correto. O parágrafo 2º diz assim: a negociação coletiva frutífera é instrumentalizada em convenções e acordos coletivos de trabalho, ambos reconhecidos constitucionalmente, artigo 7º, inciso 26, como direito fundamental dos trabalhadores. Ponto. Esse ponto aqui é bem interessante, né? Porque ele dá um certo ritmo na questão. A gente indica não escrever frases muito longas, períodos muito longos. Então, esse ponto aqui é um ponto bem interessante. Conteúdo tudo certo aqui. A convenção coletiva é conceituada como acordo de caráter normativo, pelo qual 2 ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, eu tive um pouquinho de dificuldade em entender essa palavra, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho. Ponto. Muito bom. O acordo coletivo tem conceito semelhante, diferenciando-se da convenção CCT. Ele primeiro descreveu convenção coletiva, aí talvez tenha esquecido de colocar a abreviação e colocou o CCT aqui. Eu acho que talvez deve estar aqui, né? Quando ele falou a primeira vez. Diferenciando da convenção por ser acordo celebrado entre sindicatos e uma ou mais empresas da categoria econômica. Não com sindicatos da categoria econômica. Me perdi aqui. E uma ou mais empresas da categoria econômica, não com sindicatos da categoria econômica. Eu não entendi muito bem aqui esse final que o candidato quis dizer, muito embora os conceitos estejam corretos, mas até aqui eu estava achando muito bom. Eu bato muito, esse candidato parece conhecer isso, eu bato muito na tecla de que conceitos são coisas muito importantes para o direito. Na segunda fase é bem importante, na prova oral é extremamente importante saber conceitos, né? Mas aqui o candidato talvez tenha falado em perceber que não havia ali um debate muito específico sobre o acordo coletivo em si, e sim sobre suas cláusulas. Então era uma coisa aqui mais de direito material, né? Era mais de direito material, então a gente não precisava desses conceitos todos, especialmente esses conceitos, que são conceitos que estão previstos em lei. Então esses que estão previstos em lei, o candidato conseguiu não copiar exatamente, mas ficou muito parecido,
Mas, primeiro, porque não eram conceitos tão essenciais para essa questão, esses conceitos, e segundo, porque são conceitos muito parecidos com os que estão na lei. E aí o candidato diz aqui no parágrafo 3º: a doutrina majoritária e a jurisprudência, eu acho, né? E vejam, eu fico batendo nessa tecla de economizar uma ou duas palavras. Às vezes você tem uma economia de uma palavra, o candidato pode se perguntar assim, tá, mas eu vou usar esse tempo para quê? Para escrever com a letra mais redondinha, né? Eu já corrigi, contabilístico, já corrigi mais de 2.000, 2.500 questões e peças, e o examinador às vezes ele tem que corrigir muitas coisas parecidas. Não é a qualidade da sua letra que vai dar necessariamente sua nota, mas o examinador ele tem que ter um pouco de simpatia pela sua prova, né? Se for uma prova dificílima de ler, que ele vai ter que ler e reler a mesma coisa várias vezes, isso pode dificultar um pouco sua nota, pode dificultar um pouco até a linha de raciocínio do próprio examinador. A doutrina majoritária e a jurisprudência do TST entendiam, logo aqui no passado, né, que esses instrumentos, antes do advento da reforma trabalhista, Lei 13.467/2017, seriam destinadas ao propósito de melhorar as condições de vida e trabalho do trabalhador. Aqui a gente tem uma certa aliteração, né? Trabalho-trabalhador. E, com base nos princípios da proteção, da vedação ao retrocesso, da progressividade, artigo 7º, caput da CF, da dignidade da pessoa humana do trabalhador, da pessoa do trabalhador, artigo 1º, inciso 3, e dos valores sociais do trabalho, artigo 1º, inciso 4 e 170, não poderiam eliminar. Então, vejam que o não poderiam eliminar, ele é a conclusão de alguma outra frase, né? Então, eu começo a ler aqui o não poderiam eliminar e eu tenho que voltar para pesquisar qual é o sujeito dessa frase, né? Então, essas frases intercaladas, elas aumentam esse risco de confusão. Não poderiam eliminar ou reduzir direitos trabalhistas. Ok. Admitia-se excepcionalmente a transação de direitos, desde que a restrição de um direito fosse condicionada a uma contrapartida. Então está aqui aquele princípio da contrapartida, né, que eu mencionei, que melhorasse a condição de vida e trabalho do obreiro. Aqui no finalzinho, aqui nesse final, eu costumo chamar isso de concentração de tinta. Então, na estética, é bem interessante que as palavras elas estejam, as letras elas estejam suficientemente espalhadas, como está aqui, ó, essa palavra aqui, ó, melhorou, melhorasse. Vejam que a quantidade de letras aqui é mais ou menos o mesmo espaço, ele escreveu muito mais letras no mesmo espaço, mais ou menos no mesmo espaço ali de cima. Essa concentração aqui, ela prejudica bastante a estética da prova. Do obreiro e o direito restrito de indisponibilidade relativa. Então, mais uma vez aqui do ponto de vista de conteúdo, dá para perceber que o candidato sabe do que está falando, mas assim, uma melhora na ordem das frases, né, na fraseologia, na redação, poderia melhorar, e um pouquinho mais de atenção à letra também. Essa forma de escrever, ela é uma forma que a gente vai treinando, né? Escrever com frases mais curtas, evitar frases intercaladas. No nosso curso tem um tópico só sobre isso, só sobre redação jurídica. Comentei que já corrigi mais de 2.500 provas e geralmente acontece o que acontece na prova desse candidato, que é um candidato que claramente sabe muito bem do assunto, mas ele tem muita dificuldade em expressar esse assunto. Eu acho que o curso tem muito esse propósito de melhorar a redação, estilística, e não é qualquer estilística, né? Eu indico muito o livro do Antônio Gide, mas o livro do Antônio Gide ele é muito bom para a redação jurídica geral. É muito bom para a nossa área, mas ela precisa de algumas adaptações aqui para a prova do MPT. E passamos aqui para o parágrafo 4. Aqui parece que faltou um espacinho, né? Com o advento da reforma trabalhista, o debate sobre os limites das ACT e CCT, eu acho que a CT ele não explicou o que era, né? Ali em cima, não escreveu primeiro por extenso para depois escrever abreviado. Voltou a ser destaque. Vejam que essa frase aqui, essa frase com o advento da reforma trabalhista voltou a ser destaque, ela é uma frase que ela anuncia
algo que o candidato vai falar, mas ela não entrega nenhuma informação. Então, talvez a gente pudesse ter aqui, né? A reforma com o advento da reforma trabalhista, o artigo 611-A da CLT estabeleceu, e a gente tiraria essa parte aqui toda, porque ela não traz nenhuma informação. Estabeleceu que esses instrumentos teriam prevalência sobre a lei em diversos assuntos trazidos de forma exemplificativa em seus incisos. Em contrapartida, o artigo 611-B trouxe, a gente tem aqui uma repetição desse verbo trazer, que é um tanto informal, um pouco informal para a prova, né? Que a gente pode pensar em outras soluções. Rol taxativo de direitos que não poderiam ser suprimidos ou reduzidos. Acho que talvez esse R aqui seja uma coisa que ele pode melhorar. Por CCT, isso aqui eu não sei se é um I ou se é um ou ACT. Aqui explicou o que é que diz o que é que fez a reforma trabalhista, né? Mais uma vez o conteúdo está correto. Nesse passo, os artigos 611A e 611B estariam a regulamentar um parêntese aqui, né? Essa ideia aqui de, ao errar, fazer um traço simples é o que eu indico, né? Só um traço simples, parece que essa é a ideia mais prevalente. Regulamentar a tese doutrinária de Maurício Godinho Delgado, denominada adequação setorial negociada. Aqui também acontece uma coisa interessante na prova desse candidato. De maneira geral, a gente sugere não citar nomes de autores na sua prova. A exceção fica para autores que são brincos jurássicos, né? Então você pode citar Rui Barbosa, você pode citar Kelsen, você pode citar Zé Afonso da Silva, pode citar Robert Alexi. Autores contemporâneos é bem mais restrito, inclusive porque muitos dos autores da comissão do MPT às vezes podem ter desavenças acadêmicas, que eu digo não desavenças pessoais, né? Mas posicionamentos diferentes a respeito de determinado assunto. Então, eu não acho muito interessante. Mas nesse caso aqui, esse número da equação setorial negociada, ele claramente é um conceito do Godin, todo mundo que está estudando sabe disso, então não vejo nenhum problema nessa menção aqui. Essa tese, reconhecida e difundida no TST e demais tribunais trabalhistas, proclama, vejam que aqui essa frase intercalada ela já foi um pouquinho mais curta, né? Essa que começa com reconhecido e termina com trabalhistas, mas aqui fica fácil de ver o que são essas frases intercaladas que eu sugiro evitar. Proclama que os direitos de disponibilidade absoluta não podem ser suprimidos ou restringidos por ACT ou CCT. Por outro lado, os direitos trabalhistas de indisponibilidade relativa podem ser transacionados desde que haja benefícios ao trabalhador. Então, essa é a tese da adequação setorial negociada, que prevê o princípio da contrapartida, mas que a gente viu ali no tema 1046 o princípio da contrapartida não é essencial, segundo o STF. No parágrafo 6º, o candidato diz: o artigo 611-A da CLT previu a prevalência do negociado sem a menção expressa de qualquer contrapartida ao trabalhador sobre o legislado. Aqui mais uma vez, né? Então a frase é a prevalência do negociado sobre o legislado, e ele colocou essa oração intercalada aqui no meio, que é o que se deve evitar. Com relação aos direitos nele elencados, talvez eu não entendi bem essa palavra aqui, e entre direitos de indisponibilidade relativa. A constitucionalidade do dispositivo foi questionada, especialmente, eu creio, talvez aqui, por suposta violação aos princípios da vedação ao retrocesso, da progressividade, da proteção, da norma mais benéfica ao trabalhador, entre outros, explicitando, eu acho, né, na explicação, talvez, do entendimento anterior do TST. Cada letra aqui eu tive alguma dificuldade de entender essa parte final aqui da prova do candidato. E aí no parágrafo 7º ele diz: ações de controle de constitucionalidade chegaram ao STF
que, no tema 1046 de repercussão geral, definiu que são constitucionais os acordos e convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, não estou entendendo essa palavra aqui, pactuam limitações, acho que é pactuam, limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada das vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Muito bem, é exatamente isso que diz lá o tema do STF. Aí no parágrafo 8º ele começa a resposta da linha B. Eu costumo sugerir que se as perguntas vêm em forma de alíneas, você pode seguir as alíneas. A gente tem, inclusive, manifestação da comissão do concurso no sentido de que isso aqui seria uma boa ideia, né? Dividir a sua resposta por alíneas. Tanto o direito a férias quanto o direito ao intervalo interjornada possuem natureza de direito trabalhista de indisponibilidade absoluta. Então aqui ele chega no ponto que era o ponto essencial, que era reconhecer esses direitos como de indisponibilidade absoluta. 9. O ministro Gilmar Mendes, relator do tema 1046, assentou que a classificação dos direitos em indisponibilidade absoluta e relativa ficaria a cargo da Justiça do Trabalho, que por sua vez, aí esse que aqui ele está unindo duas orações e transformando num período muito longo, e períodos muito longos têm riscos de ficarem mais confusos. Então aqui talvez um ponto ajudasse. Tem reconhecido como indisponibilidade absoluta os direitos assegurados constitucionalmente, ressalvadas as limitações da própria Constituição, os assegurados em tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil e os direitos infraconstitucionais que garantam ao trabalhador um patamar mínimo civilizatório de dignidade. Aqui a ideia é exatamente essa, né? O conteúdo está perfeito. Aqui só para ajudar na economia de tempo e de palavras para que sobre mais tempo para escrever bonito, se tirasse esse de dignidade aqui, deixar só patamar mínimo civilizatório, eu acho que já seria suficiente para o examinador. Aqui no parágrafo 10, ele diz: o direito às férias é assegurado constitucionalmente, artigo 7º, inciso 27, e constitui norma de proteção à saúde e segurança dos trabalhadores, artigo 7º, eu acho, né? Inciso 22. Artigo 7º, inciso 22. Portanto, é norma de indisponibilidade absoluta. Ademais, os incisos 11, 12 e 17 do artigo 611b da CLT confirmam a natureza absoluta do direito, tornando objeto ilícito de ACT ou CCT a supressão ou redução desses direitos. No 11, o candidato vai dizer: o intervalo interjornada também é direito de indisponibilidade absoluta. A jurisprudência do TST, item 2 da súmula 437, excelente, considera inválida cláusula de ACT ou CCT que contemple a supressão ou restrição do intervalo por ser medida de higiene, saúde e segurança do trabalho garantida por normas de ordem pública. Artigo 71 da CLT, artigo 7º, inciso 22. A súmula fala mais especificamente, né, do intervalo intrajornada, né? Acho que seria muito bem aplicável aqui, porque o fundamento é o mesmo, aos intervalos interjornada. No mesmo sentido, o artigo 611b da CLT, no inciso 17, protege os direitos relacionados ao meio ambiente do trabalho de supressão ou redução por ACT ou CCT. A ideia é essa mesmo. Aqui a gente está tendo também, às vezes, palavras com letras muito concentradas, né? Como nesse protege aqui. Nessa toada, aqui parágrafo 12, nessa toada, a exceção prevista no parágrafo único do artigo 611b da CLT, que retira as regras sobre duração do trabalho e intervalos da proteção supramencionada
deve ser considerada inconstitucional por violação do artigo 7º, inciso 22, 200, inciso 8, 225 da CF, entre outros princípios constitucionais correlatos. Observem que expressões como entre outros princípios constitucionais correlatos, ele não traz muita informação, né? Então essas expressões como entre outros, etc., elas não são muito úteis aqui para a nossa prova. E por fim, a gente vai ter aqui o parágrafo 13, que diz: o trabalho portuário avulso é protegido / garantido com os mesmos direitos do trabalho com vínculo empregatício, artigo 7º, inciso 34 da Constituição, ressalvadas algumas peculiaridades previstas na Lei 9.719 e Lei 2.815 e Resolução... não consegui entender. Com relação aos direitos de férias e intervalo interjornada, o artigo 9 da Lei 97/19 atribui ao OGMO, ao operador portuário e ao empregador, não entendi bem isso aqui, cumprir e fazer cumprir as normas de SST. Eu sei o que é SST, mas eu acho que antes de escrever de forma abreviada, é melhor escrever por extenso, depois colocar a versão abreviada, né? Saúde e segurança do trabalho. Assim, no caso, a limitação dos direitos, veja que os dois direitos aqui tá bem, as palavras estão praticamente coladas, né? Por ACT ou CCT, seria inválida. E o OGMO, OP, entendi, aqui é OP, operador portuário, e empregador responderiam solidariamente, isso aqui é uma coisa muito importante, né? Pelas violações aos direitos, sujeitando-se às infrações do artigo 10 da Lei 97/19. Veja aqui também no final, bem comprimido aqui, né? E uma coisa que eu reputo muito interessante, os candidatos se esquecem, no gabarito do 23º concurso, né, constou ali que além do que está no gabarito, nas questões foram consideradas a contextualização dos casos, respeito à centralidade temática, concatenação de ideias, desenvolvimento analítico, raciocínio jurídico, domínio do conteúdo, coesão do texto e linguagem correta, técnica e apropriada. Então, esses são todos os critérios que a banca está analisando. Eu acho que os candidatos, às vezes, menosprezam, são itens muito importantes. O examinador quer saber se o candidato tem essa habilidade de escolher bem os conteúdos, falar bem sobre eles, explicar as coisas da maneira adequada, com a linguagem correta. E aí eu deixei aí na tela a tabelinha que eu fiz para a correção desse candidato, né, com as atribuições das pontuações para ele. Se você quiser dar um pause aí no vídeo para ver com mais cuidado. Nosso curso de segunda fase ainda está com vagas abertas, né? Se você quiser entrar no nosso curso de segunda fase com correção individualizada ou só como ouvinte, né? Então só ver provas como essa, ver correções como essa das outras questões e que a gente explica um pouco da questão, corrige a prova do candidato. Para quem não tem tanta experiência, às vezes é bom entrar como ouvinte no curso. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E se tiver qualquer dúvida, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui embaixo também, eu vou deixar o WhatsApp do curso, aí você pode falar diretamente com o curso para eventualmente se matricular no curso. Então, muito obrigado pela atenção. A nota do candidato ficou aqui em 52 no final, né? E se tiverem interesse, se matriculem no curso. Um grande abraço.